A gente estava falando antes da entrada do João Vitor sobre os benefícios da musculação, né? Que uma pesquisa apontou que a prática da musculação aumenta a expectativa de vida. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Dr. Fabrício Busato, que é médico do esporte e fisiatra. Muito bem-vindo, doutor Fabrício. Agora a gente consegue se comunicar. O senhor me ouve bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Coisas da tecnologia. Mais uma vez agradecer a Jovem Pan e a você pela sua grande oportunidade. Doutor Fabrício, conta pra gente aí, a musculação aumenta a expectativa de vida? Sim, Cláudia. Um estudo recente agora comparou que a gente sempre pensa na atividade aeróbica, caminhada, corrida, natação, que deve ser feito e é extremamente benéfico. Mas comparar um grupo que só fazia esse tipo de atividade física e outro que fazia o aeróbico mais o treino com peso. Esse estudo mostrou que as pessoas que faziam a combinação de exercícios aeróbicos com treinamento de força, Bom, a gente perdeu aí novamente contato com o professor Fabrício Busato, que ele é médico do esporte, é fisiatra. Ele estava começando a falar sobre os benefícios da musculação, um estudo recente que mostrou aí que os exercícios aumentam a expectativa de vida. A gente já sabe de vários benefícios, não só para o corpo, mas para a mente também. Vamos tentar retomar o contato com o doutor Fabrício. Eu não sei se vai ser possível agora. Doutor Fabrício, o senhor consegue me ouvir nesse momento? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Sim, o seu áudio só está muito baixinho para a gente. E agora, eu acho melhorou? Que o microfone ali... Melhorou? Isso, melhor agora, estava abafado. Desculpa. O senhor estava falando sobre a expectativa... Sobre a expectativa de vida que aumenta com exercícios, com a musculação? Fizeram dois grupos comparativos. Quem só fazia atividade aeróbica, as caminhadas, corrida, natação, e outro que fazia tanto aeróbico como treinamento de força. Então, quando comparou esses dois grupos, as pessoas que praticavam atividade aeróbica e treinamento de força tinham uma longevidade maior. Doutor Fabrício, dar força aí aos músculos, são a base de sustentação do nosso corpo, é muito importante, mas também importante para a mente, né? Quais são os benefícios para a mente de quem pratica exercício? Perfeito, Cláudia. A gente, quando fala em músculo, a gente tem que entender que ele é o órgão de maior composição no corpo, de 45% a 50%. E o músculo envelhece, como a pele, o cabelo, todo o corpo envelhece. Então, quando a gente fala em músculo, a gente fala em dois tipos de fibra muscular. Uma fibra que é trabalhado com exercício aeróbico, a gente está vendo aí na esteira, e o treino de força. Então, ao trabalhar essas fibras musculares, hoje já tem vários estudos, liberam substâncias chamadas miocinas. E essas substâncias, inclusive, como você colocou, ativam o quê? A formação de novos neurônios, a sinapse cerebral. Então, ela age em tudo que é corpo. E, trabalhando essas duas fibras musculares, melhora o controle glicêmico, menor risco de diabetes, com isso, longevidade maior, risco de infarto, alteração de perfil lipídico. Então, os músculos são dois tipos de fibra muscular e a gente precisa trabalhar os dois tipos de fibra muscular. Doutor Fabrício, e que qualidades esses exercícios promovem para o músculo? E existem exercícios melhores dependendo da idade do praticante? Alguns são mais indicados, outros menos, principalmente para os mais velhos? Claro, quando a gente vai indicar um exercício, a gente tem que saber a história desse paciente também, ou dessa pessoa. Se já fez exercício físico, se tem alguma doença, alguma limitação articular. O que vai limitar e indicar é o nível de condicionamento prévio e condições osteomioarticulares ou gerais. Um paciente que tem graves problemas articulares, dificilmente vai conseguir trabalhar um exercício que envolva salto, pulos. Agora, outro que já não tem, trabalho com pesos, a musculação. O interessante desse estudo é que fala atividades do dia a dia, como carregar uma sacola, fazer uma jardinagem. É o que a gente acaba vendo isso. A gente acaba observando que muitas vezes pacientes, a gente até fala, você pega um paciente de mais idade, ele anda, eu sou de Vitória é São Paulo andando, mas pede para ele pegar uma sacola de compra e fazer mais uma força, ou subir um lance de escada rápido. É aí que a gente vê, os pacientes perdem a força, a explosão, o idoso cai, quebra, acaba morrendo muitas vezes por uma queda, ou tem graves complicações por fraqueza muscular. Doutor Fabrício, para quem não tem muito tempo, o que é melhor fazer? Tem que escolher, porque é importante aliar a musculação com exercício aeróbico também, né?
Gostaria que o senhor falasse sobre esses dois exercícios juntos e para quem não tem muito tempo, o que é melhor dar prioridade no momento? A musculação ou o exercício aeróbico? Excelente pergunta que a gente recebe muito. Hoje as pessoas, a vida, o tempo é curto. O que é indicado? Associação dos dois tipos de exercício, o aeróbico e o treinamento de força. O que a gente consegue, inclusive até eu faço, então hoje a atividade aeróbica é o chamado HIIT, que é treinamento intervalado em alta intensidade, que você vai no ritmo mais forte, consegue aí 15, 20 minutos por dia e complementa com 30, 40 minutos de musculação, que dá em torno de 1 hora, né? A gente tem que pensar pelo menos 1 hora de atividade física. Agora, se a pessoa, eu gosto de caminhar meia hora, 40 minutos correr, ela tem que entender que ela vai precisar de um tempo, além dessa atividade aeróbica moderada e mais longa, fazer o trabalho de força. O mais importante também, Cláudio, que o trabalho de força não precisa ser uma coisa, pensando em saúde, como você falou, muitas pessoas pensam em estética, aí a gente vai para um outro caminho. Pensando em saúde, em qualidade de vida, 2 a 3 vezes por semana, trabalhar esse grupo muscular com pesos já é suficiente. Não precisa essa sangria de academia de todo dia, sábado e domingo. Aí você está pensando no padrão estético e tal, e também vem o benefício. Mas pensando em saúde, 2 a 3 vezes é mais que suficiente. 2 a 3 vezes de musculação e mais o aeróbico. O aeróbico, só para complementar, a gente fala 150 minutos acumulado na semana de atividade moderada. Aí você faz 5 vezes na semana, 30 minutos, ou 75 minutos de atividade em alta intensidade. Isso pensando em promoção, qualidade de vida. Em outras condições, como emagrecimento ou ganho de massa, essa intensidade, essa frequência tem que aumentar, esse volume, né, quantidade. Pensando em saúde, esse é o padrão recomendado, tanto pelo Serviço Público inglês, como o Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva também. Agora, esse levantamento aí de peso não precisa necessariamente ser na academia, né? Como você estava falando, no dia a dia é possível se exercitar, na hora de ir ao mercado, carregando o peso das sacolas, quando percorrer distâncias mais curtas a pé, ao invés de pegar o carro, também é ajuda, né? Isso, perfeito. Até na própria diretriz coloca assim, 30 minutos acumulado. Não precisa ser 30 minutos ou de moderado ou 15, vamos dizer, corrido. Você pode, por exemplo, o ponto de ônibus que eu paro, se eu paro antes, dá 10 minutos para chegar no trabalho. Se para 10, mais 10 em casa, 20 minutos, faz mais 10. Você acumulou 30 minutos. Então, tudo isso é importante. Lances de escada, subir com uma certa rapidez. Então, tudo isso é fundamental quando se pensa em deixar a população cada vez mais ativa. E a gente vê isso, né? Exercício físico é o remédio mais barato, mais acessível e universal que a gente pode fazer. Inclusive, treinamento de peso, a gente está vendo em academia, mas hoje você vê parques, praças, dentro de casa, as pessoas têm aquela fitinha elástica, tem um pezinho em casa, tudo isso aí você consegue não deixar o músculo sedentário ou adormecido, como a gente fala. A gente falou aí dos mais velhos, né, que é importante fazer a musculação para dar uma base, sustentar a musculatura realmente para aguentar aí os anos de vida. Agora, os mais jovens, as crianças, também é importante praticar exercício, né? Isso, a criança é fundamental, desde já do início do desenvolvimento motor, tá ligado à atividade física. Ainda mais a gente vive hoje uma endemia, né, uma população cada vez maior de acima do peso, as crianças hoje mais restritas, a pandemia agravou isso, né, 2 anos dentro de casa, mais restrito dentro de casa. Então as crianças hoje, muitas crianças têm dificuldade até para correr. Você vê às vezes crianças fazendo lesões por atividades, brincadeiras, entre aspas, banais. Então, a criança precisa, sim, o treinamento de força, que é a musculação, deixar mais um pouquinho na puberdade, quando já começam os hormônios, ou quando a criança já começa a direcionar. A gente recebe muita criança já, que os pais focam ali, um jogador de futebol, um nadador, um jogador de basquete. Então, nesse período, para associar o treinamento do esporte padrão. Mas criança, a infância é brincar, é jogar bola, é correr, é pular, é nadar, tudo isso faz parte da interação social e desenvolvimento motor dessas crianças, né? Muito bem, nós conversamos com o Dr. Fabrício Busato, que é médico do esporte e fisiatra, sobre a importância da musculação, né, que aumenta a expectativa de vida, mais um benefício, né? Obrigada pela sua presença aqui na Jovem Pan News, um bom dia. Agradeço, um bom dia e a todos aí e tenham uma excelente semana.